Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conta Aqui. Eu acho que dá para perceber que eu não estou nos estúdios da Didático Tech, mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre o podcast Conta Aqui, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo: pô, você está me motivando a fazer podcast, depois que eu assisto o podcast tive vontade de montar o meu. E aí eu queria, de alguma forma, mostrar para vocês que rapadura é doce, né, meu irmão? Mas não é mole, não. O Conta Aqui chegou a 1 ano de existência. Porém, a gente só tem 30 episódios. E desses 30 episódios, se eu não estou errado, um episódio eu fiz igual eu estou fazendo agora aqui. Fui lá para o escritório, gravei e postei. Então, na verdade, são 29 episódios. Desses 29 episódios, já houve rotatividade de repetição de convidados, ou seja, não foram 29 pessoas diferentes, então teve gente que participou de mais de um podcast. É óbvio que quando eu comecei e eu passei por um estúdio, né, fui muito bem recebido naquele estúdio, mas não consegui dar sequência. E aí fiz essa parceria maravilhosa com a Didático Tech. Aqui eu quero mandar um abraço pro Bruno, pra Carol, pra Dani, pro Davi, pra Bruna. É um pessoal muito bacana e eu recomendo você que aqui da região do Rio de Janeiro quer fazer podcast, conhecer a Didático Tech. Mas vamos falar aqui a verdade do que é ter um podcast. Eu até anotei aqui, ó, fiz até umas anotações aqui. 1 ano de podcast, 30 episódios. Eu só gravo uma vez por semana. Eu gravo geralmente terça e vai ao ar na quinta-feira, né? Meu sonho de consumo: 3 podcasts na semana, terça, quarta e quinta, sequenciais. Meu sonho de consumo. Mas isso gera custo, né? Isso gera despesas, isso gera mais equipe, mais pessoal, e eu não tenho essa estrutura ainda. Então, você que está começando aí, tá igual eu tô aqui, ó, passinho de tartaruga, mas tá chegando, né? A ideia do podcast quando eu criei o Conta Aqui, é exatamente um ambiente onde as pessoas contam histórias que geralmente ela não conta em outros lugares, né? E por isso que é Conta Aqui. Conta aqui que você não contou em lugar nenhum, porque senão fica aquela coisa muito engessada, né? Onde você faz uma pergunta, a pessoa tem a resposta. Quando você leva um convidado, exemplo, eu levei o Thiago Marreta, que foi do UFC, hoje está no PFL. O cara já participou de 300 podcasts, então tem aquelas perguntas mais comuns, né? Onde é que você começou no MMA? Como é que foi o John Jones? Eu quero extrair do convidado algumas coisas mais diferentes. Mas deixa eu dar um adendo aqui. O meu primeiro episódio que eu fiz com o Alex Wigner, eu fiz um combinado com ele nos bastidores, né? E eu falei pra ele: cara, eu não vou deixar você concluir raciocínio, eu vou te interromper e pá e tal. E não, beleza. Pra quê? Porque a minha ideia naquele momento era fazer o Alex participar de outros podcasts. Cara, as pessoas entenderam completamente errado. Então, a partir do segundo, você pode observar, do segundo episódio, eu literalmente só levanto a bola e deixo o convidado falar, que na verdade o podcast é isso. O convidado é que é a estrela. Eu sou só o cara que faço abertura e fechamento e às vezes lá faço uma pergunta. Então, quanto mais você deixa o convidado falar, mais rico é o seu podcast. Tem gente que monta podcast para montar corte para si, né? Isso pode acontecer como pode não acontecer. Eu não saio de casa para gravar pensando: eu vou falar tal frase para virar um corte. Acontece naturalmente, né? Então, essa mecânica de podcast é entender que o convidado é que é importante. O convidado é que é importante. E não você. Você é só uma figura que transita ali. Tanto é que tem episódios que eu levanto, saio, deixo o convidado falando, coloco gente no meu lugar, porque esse é o lance. O lance é exatamente esse. E eu sou muito feliz por isso. Repito, eu ainda não entendo muito da mecânica. Minha referência de podcast é o Flow, né? A dinâmica, a maneira como eles lidam, eu acho muito bacana. Quero muito poder um dia ter o Igor na mesa ali comigo, para me ensinar muita coisa. Já tentei ir até lá, mas não sei nem chegar, não sei nem o endereço do Flow. Se alguém souber aí, manda para mim. Então, assim, essa dinâmica eu ainda não sei, ainda não entendo essa mecânica perfeita de podcast. Às vezes você leva um convidado que tu acha que vai bombar, não acontece nada. E às vezes tu leva alguém que
não necessariamente tem expressão e acontece. Confesso que eu não tenho essa resposta, né? Problema com convidado. Na verdade, eu só tive até hoje um problema com convidado, que foi alguém que eu convidei, agendei tudo certinho, e aí quando chegou no dia a pessoa esqueceu, e aí eu tinha um horário, que na verdade foi até a causa que me fez sair do outro estúdio, porque eu já tinha pago o horário, e eu chego para gravar, né? A pessoa não vai, e aí eu tento remanejar a data e aí eu perco aquele valor que eu tinha investido. Isso me deixou um pouco chateado, eu fiquei 4 meses sem gravar. E aí foi bom que eu conheci o pessoal da Didático Tech, que é uma parceria única e abençoada, e eu louvo a Deus pela vida deles. Mais uma vez aqui, Bruno, amo você de coração. Então só tive esse problema. Agora, convidado chegar atrasado, você marca 10 minutos antes, o cara chega 40 minutos depois, e aí tu tem que já negociar com a galera do estúdio. Convidado que não interage, convidado que antes de ligar a câmera tá conversando pra caraca, na hora que tu liga a câmera o cara trava. Collab, né? O que é collab? É quando você faz uma postagem e convida alguém, no caso o convidado, para também aceitar. Pô, você vai no Instagram do Conta Aqui lá, a maioria da galera não aceita. Eu não sei por quê. Não sei se esquece, se não gosta, né? Uns às vezes eu coloco geralmente 3 cortes no Reels. O cara às vezes só, dos 3 que eu mandei, só aceita 1. Então, mas isso pra mim não é problema. Isso aí é vida que segue. Então, tem que estar muito atento a essa questão de convidado, quem você quer levar, né? Outra coisa aqui que é interessante a gente falar agora aqui. Então já falei, quem foi, convidado não esquece. Sim, já teve gente que cobrou. Que eu mandei, pô, queria muito você aqui. E a pessoa, mas como é que é? Quanto que vai ser? Qual é o cachê? Assim mesmo, qual é o cachê? E aí, cara, vou te mandar real. Pessoas que eu não imaginaria que ia cobrar, pô. Cobrou mesmo. Entendeu? Cobrou. E podcast, cara, não é televisão, não é cachê. Mas a gente vai respeitando. Uma coisa importante é remuneração. O podcast Conta Aqui, até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, não se mantém. A gente ainda não teve retorno financeiro do Conta Aqui. Tem gente que acha que eu estou ganhando milhões como apresentador de podcast. Não. Eu ainda não recebi o valor do YouTube porque não atingiu ainda as visualizações. E acontece muito isso. A galera assiste, mas não curte, não se inscreve no canal. Já teve episódio num episódio, em menos de 24 horas, passarmos de 20 mil visualizações, mas ninguém dali resolveu se inscrever no canal. Então tudo isso faz parte do processo. Eu tô fazendo esse vídeo exatamente para você que tá aí com o seu sonho de ter o seu podcast. Cara, fácil não será, simples não é, mas é prazeroso. E eu já falei isso aqui em outros vídeos e até mesmo lá no podcast. O meu objetivo é ter o Conta Aqui entretenimento, aonde eu leve todo tipo de gente. Quero muito poder ter um dia o carro, aonde a gente pega a pessoa na rua e leva para dentro do estúdio para ela contar uma história, entendeu? Pode ser um vendedor de pipoca, um transeunte, um policial, um gari, não importa. Eu vou catar na rua assim e vamos lá. E aí a pessoa, mas eu tenho meu dia, a gente pagar o dia dela de serviço, entrar em contato com o chefe, entendeu? Quero muito ter o Conta Aqui Resenha, ou Resenha Conta Aqui, onde eu vou falar só de esporte, só de jiu-jitsu, de muay thai, de futebol, de basquete. E o Conta Aqui Política, que eu quero sim fazer roda com candidatos, com políticos, pra gente dar uns confrontos, entendeu? Sou eu aqui no meio, aqui, um deputado da direita, um deputado da esquerda aqui, pô, e os caras mandar, mas nada programadinho não, tudo no respeito. Então assim, sonho a gente tem muito. Uma coisa importante que eu não falei aqui nessa minha lista, que é a questão de parceria. Eu ainda não consegui nenhum parceiro, nenhum financiador, ninguém para bancar. Porém, eu tive uma experiência com um dos convidados que foi lá no Conta Aqui, que ele não falou isso na gravação, ele falou comigo nos bastidores, que ele também tem um podcast e ele tem uma empresa que financia o podcast que ele faz parte. E ele falou para mim assim, cara, é bom porque nos dá a segurança de gravar, de ter o custo. Porém, quando a gente fala, ó, vamos levar tal convidado, a empresa liga e fala, ó, esse convidado a gente não quer porque esse convidado
faz a marca tal, que é concorrente nossa, e aí eu fiquei com o pé atrás, dizendo assim, pô, até que ponto parceria, né, de patrocinador é bacana. Então, assim, é muito mais difícil você ter um podcast onde você não tem patrocinador nenhum, né? Eu já tentei, já levei empresário para ver se o cara gostava e resolvesse pagar um episódio. Já levei, já fiz publicidade pra gente de graça, né? E as pessoas, tipo assim, não corresponderam compartilhando e nem disseram assim, pô, cara, obrigado, sabe? Já fiz tudo isso, você puder imaginar, assim, eu me lembro que teve um dia que eu fui anunciando, fulano de tal faz isso, ciclano faz isso. As pessoas, ó, então, na boa, eu prefiro seguir essa caminhada aparentemente sozinho, mas acreditando que o crescimento vai vir. Eu sou um homem de fé, creio em Deus, sou flamenguista, estou acostumado a vencer, brincadeiras à parte. Então, assim, você que vai começar, pô, se você tiver uma aliança, pô, uma parceria, beleza. Uma outra coisa muito importante, o co-host. Cara, o co-host tem que ser um cara com a mesma pegada que você. Porque senão fica feio aquele indivíduo ali que não raciocina, que desconcerta, que gagueja, que cochila, que você e o convidado tá dando gargalhada e o cara tá lá lerdão, olhando pro nada, a câmera pega. Então, eu não sei se eu acho que eu falei tudo que eu queria falar aqui nesse vídeo, mas você que tá aí começando com o seu projeto de ter um podcast, não desanima não. Vai lá, faz o primeiro, divulga, faz os cortes. Ó, eu gravo na terça, o pessoal do estúdio manda o link pra mim algumas vezes no mesmo dia ou na quarta-feira. E aí, meu irmão, eu me tranco no escritório e eu faço os cortes. Tudo que você vê no Conta Aqui, quem faz sou eu que faço os cortes, eu que faço os rios. A propósito, se você quiser me contratar aí pra fazer os cortes do podcast, eu só não cobro barato, meus cortes são top, viu? Mas quem faz os cortes sou eu, quem faz as edições sou eu, quem joga no YouTube sou eu mesmo. Aí você fala, pô, antes você é individualista, não, eu não tenho recurso para montar uma equipe. A hora que eu tiver dinheiro sobrando, né, o capital de giro, eu vou contratar gente para fazer isso para mim. E aí realmente eu vou lá só para falar. Por enquanto, eu saio com a bola, cruzo, dor de cabeça, mas quem está comemorando sou eu. Então que você não desista dos seus sonhos aí de ter seu podcast. Que Deus abençoe você, prospere sempre, né? Eu criei essa frase aí, seres humanos, sejam bem-vindos, porque hoje todes. E aí, seres humanos, pelo menos eu acho que ninguém vai criar uma lei dizendo não somos seres humanos. Beleza? Então, aí, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Conta Aqui, dá essa moralzinha aí, comenta, compartilha, divulga pra geral e entra pra criticar, pô. Se você for lá e escrever assim, não gostei, pô, pra mim é bom pra caramba. Se você dá o famoso dislike também, pô, você só precisa me ajudar, até engasguei, a fazer o Conta Aqui ficar conhecido. Mesmo que você não goste de mim, não goste do programa. E, pô, manda aí sugestão, quem você quer. Muita gente, teoricamente anônima, me manda, pô, me leva aí, eu quero trazer, gente, de verdade. Só que em alguns momentos eu tenho que pensar o seguinte, custo-benefício. Eu pago para ter um horário, entendeu? E às vezes a pessoa vem de longe, aí eu vou ter que pagar a gasolina da pessoa, pagar estacionamento. Então, no final da história, eu não posso ter prejuízo. E mais uma vez, ó, Bruno, você é benção na minha vida, cara. Você é benção na minha vida. Didático Tech, amo todos vocês aí. Valeu? Até o próximo Conta Aqui. Tchau, tchau.